Gazeta MS, Rádio Coração, Gazeta MS, abrindo espaço para a gente contar a história de vida. Vida viva. E essa história de vida, ela é baseada em João 10, a parte B, onde Jesus diz que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E para a gente começar essa série, eu estou trazendo para os nossos queridos seguidores, ouvintes, leitores, Donizete Silva, microempresário, casado, 43 anos, ele que passou por situações realmente muito difíceis, foi vítima, né? Foi vítima do inimigo, e o inimigo usou ele, barbaridade, judiou dele, mas, graças a Deus, ele deu a volta por cima. Donizete, você se considera um milagre de Deus? Olá, Silva. Muito obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui trazendo meu testemunho. E sim, eu sou um milagre, né? Já que quando eu estava no hospital que o médico mandou que a família viesse pro velório, né? O médico falou que a família desenganou. Pode vir para o velório. A minha irmã, tem uma irmã minha que mora longe aqui de Dourados. E ela veio pro meu velório, já que ela morava longe, né? E ela esteve cuidando de mim alguns dias no hospital. Mesmo assim, o doutor na época falou assim, agora você já conseguiu, já é um milagre, você conseguiu voltar à vida. Mas força nos braços, não. Você vai ter sequelas, você não vai viver normalmente. Eu já trabalho, né? Carrego peso para lá e para cá, tenho uma vida normal. Eu sou mais do que milagre. Vamos voltar então lá no início. Donizete Silva, douradense, viveu aqui na região do Água Boa, teve uma infância tranquila, pai, mãe, irmãos, São Paulino. Isso. A família é bem grande de São Paulinos por causa do João, né? Seu amigo, meu irmão, que ele fez um monte de criança lá naquela época virar São Paulino. São Paulo era o melhor time, né? Pronto. Todo mundo virou São Paulino na família. Mas fora a brincadeira, uma infância tranquila sim. Meus pais eram humildes, porém trabalhadores. Meu pai e minha mãe, eles deram para nós, os 6 filhos, educação, comida, alimentação, tudo. Meu pai faleceu no ano retrasado e até falei, se nós fizemos algo de errado, nós irmãos, nós fizemos por nós mesmos, porque a minha mãe e meu pai nos mostrou tudo certinho. E eu falo que isso que eu entrei não é o meu pai que trouxe para mim como referência, nem minha mãe, né? Essa questão do alcoolismo que eu entrei foi mérito meu mesmo ter. Mas você teve a infância, você viveu, estudou, criança, aí juniores, entrou na adolescência, juventude. Isso, aí na questão até ali no final que eu estudei assim, ali na região do quarto plano mesmo, do Água Boa, e eu me formei cedo até, de certa forma. Eu fiquei faltando só a faculdade, né? O estudo foi rápido. E aí, já no final do estudo, eu acho que começou essa questão de querer ser adolescente, querer sair, beber, sair da escola e beber, final de semana querer tomar umas, né? Eu acho que essa rebeldia do adolescente que vai trazendo já um pouco desse mérito aí. Daí, depois que eu comecei a trabalhar e eu bebia, eu sempre falo que o alcoolismo é um pulo. E eu só bebia mais no final de semana, quando podia mesmo. Chegou um momento da minha vida que eu bebia todos os dias, né? E no último ano, que eu falo da minha vida, porque para mim eu morri e voltei. Então no último ano da minha vida, eu bebia todos os dias. Eu não conseguia ficar mais sem beber, né? E esse começo, por quê? Do nada, foi acontecendo socialmente? Socialmente, na verdade, como eu falei, já tinha passado a minha época de adolescente, já ali a pessoa... E nisso você trabalhava, vivia a vida normal, mas tomava umas. Isso, eu trabalhava, nós nos conhecemos no jornal Diário MS, né? Diário do Povo, tá, inclusive, você se lembra. Naquela época eu trabalhava à noite, eu trabalhei 13 anos à noite. Então acho que essa questão de trabalhar à noite, ficar o dia ocioso ali, ajudou bastante. E a gente tinha uma vida social que a gente acabava tendo muitas festas, final de semana era isso, acho que não tinha um Natal ou um Ano Novo que você não pensava já
no que você ia beber, e não em si a comemoração exata do que era o Natal, do que era o Ano Novo. Então eu acho que foi essa questão de você estar no social bebendo muito e de repente você entra vira um alcoólatra daqui para lá. E acho que o meu organismo não era para aguentar beber muito. Tem muita gente que bebe. Você foi pro quartel, serviu o quartel, em que ano? Eu fui pro quartel no ano 2000. 2000. Naquele tempo, ali no ano 2000, você já estava começando, já estava bem adiantado? Foi uma fase que aumentou muito. Foi problemático. Aquele ano do exército foi um ano que eu bebi muito. Bebi muito. Depois eu dei uma ajeitada, voltei pro Diário MS, né? Quando deixou o quartel? Deixei o quartel. Eu trabalhei no Diário MS, saí para ir pro quartel, voltei pro Diário MS, fiquei um tempo lá no Diário MS, daí foi trabalhando de madrugada. Mas já estava diferente? Sim. Aí já estava diferente. Em 2004 eu já não tinha mais a minha mãe, e eu eu tinha uma lanchonete ali na região do Jardim Água Boa, tinha uma lanchonete. E eu saía do Diário MS por volta de 5 horas da manhã, eu passava na minha lanchonete, dizia eu, mentira, né? Enganando a mim mesmo. Eu passava na lanchonete para arrumar as coisas, organizar, arrumar o estoque, dizia eu. Mentira, passava para beber, logo lá às 5 horas da manhã. Quando eu saía do Diário MS, eu passava naqueles bares que tinha na Real Bonfá, eu passava nesse boteco que eu tinha. No boteco foi algo assim, que acho que o alcoolismo ele foi muito forte. Foi quando eu perdi a maioria das coisas que eu tinha, foi nessa época, na época do bar que eu tive. Ele me ajudou. O exército me colocou para virar um cara que bebia bastante, e na época da minha lanchonete piorou um pouco isso também, que foi por volta de 2004. Quando chegou ali em 2008 por aí, eu já estava entrando nessa fase de alcoólatra mesmo. E daí eu lembro que eu fui para casa da minha irmã, no Mato Grosso, e o médico falou o seguinte, falou que eu não viveria. Não dá 34 anos, ele já se foi. Essa foi o que o médico falou lá na minha irmã. E eu passei... Isso lá no Mato Grosso? Lá no Mato Grosso. Voltei para Dourados, passei um tempo aqui. Até que em 2010, né? Mas essa palavra do médico, um profissional, te impactou de alguma forma ou não? Não, Silvio, a gente fica... Autoconfiança. Confiança, a gente... Não nota que está doente, essa é a verdade. Até hoje, porque assim, desde quando eu saí dessa vida, eu ajudo outras pessoas, né? Sim. Eu trabalho ali e tal. Quando você vai aconselhar, você vê que a pessoa, ela é cega. Eu era cego. Ela fica arredia, né? Quando eu quis ajuda, eu falei assim pro meu pai, eu quero ir para uma recuperação para os meus irmãos pararem de encher o saco do senhor e tal. Eu ainda não falei que era por causa que eu precisava de ajuda. De ajuda, exatamente. Uhum. E a minha família, essa mesmo que eu tô falando isso, foi o pilar para minha recuperação. Sem dúvida nenhuma. Bom, e daí o ápice, né, do drama que você passou, começou a ter convulsões, começou a ter alucinações. Isso chegou a acontecer? Não, sim. Quando as pessoas falam, a pessoa fala que as pessoas são loucas, né? Nessa época você bebia cedo, à tarde, à noite e de madrugada, é isso? Era compulsivo. Quando eu estava no diário, daí não. Trabalhava durante a noite e saía ali de manhã cedo, e à tarde eu não poderia beber, né, na boca da noite, porque eu ia trabalhar de novo à noite, né? Então era de dia. Mas depois que eu saí do Diário MS, que eu fiquei ali um bom tempo parado, assim, sem trabalhar. Mas esse dia seria o quê? Pela manhã toda? Pela manhã até depois do almoço, era normal. Não dormia? Ou dormia pouco? Pra você ter uma ideia, no último ano meu, quando eu fui pra recuperação, eu passei 1 ano sem dormir. Não é sem dormir, não é tirando soneca, não é sem dormir. Talvez e o corpo não reclamava até então? Muito pouco, né? Tava fragilizado, né? Mas você entendia que dava para tocar. Quando você para de beber, parece que o corpo sente, né? Tanto que eu... Bom, aí o senhor realmente entrou na questão de ser alcoólatra mesmo, foi? Sim, o último ano. Foi em todos os estágios. Isso. Fui ao fundo do poço. Foi no fundo do perdi poço. Tudo que eu tinha, eu perdi. Aí até ser internado por conta do coma. Chegou numa situação que não dava mais, foi internado. Isso. Foi no hospital, no HU?
Eu fiquei no Hospital da Vida. No Hospital da Vida. Chegou numa situação que não dava mais. Você não tinha mais condições. Na verdade, eu fui à casa do meu pai. Eu morava no fundo. Eu, para poder ficar mais alto, fui morar no fundo de um bar. O dono do bar era meu amigo e não me vendia, né? Ele ficava cuidando de mim. Daí eu saí, fui para casa do meu pai pedir ajuda. Daí meus irmãos, né, ajudaram a me internar. Fui para casa de reabilitação Novo Olhar lá. E no primeiro dia que eu tava lá, eu ainda vi alguma coisa assim. Eu fui em situação difícil. Eu não conseguia ir no barbeiro sozinho. Meus irmãos foram me carregando para fazer a barba. Eu não conseguia me alimentar, segurar um prato. Tava bem feio mesmo. Fiquei 2 dias na casa de reabilitação. Daí lá, eles repararam que eu não tava bem e levou eu pro PAN, quando o PAN fazia o serviço igual do UPA, né? E eu cheguei no PAN, o médico foi lá no carro mesmo, me olhou e falou, não, ele tá em coma. Eu já estava em coma quando eu cheguei no PAN. Daí eu fui pro hospital, o doutor me entubou, parece essa história, a pessoa que me conta, já que eu não, né, que eu não ia ficar, porque já era, né? Foi na época foi o Aurélio Bonato, que eu não conheço ele, mas foi ele que ajudou a colocar eu para uma internação. Eu fui entubado e foi onde o médico teve essa frase, né? Chama a família, que o que eu podia fazer... O Bonato, na época, era vereador ou assessor, ele era sempre ligado à política, né? Em 2010, eu não sei o que ele é, mas ele foi vereador, lá, ele conseguiu falar. 2010, eu me lembro. Agradeço a ele por ter se empenhado, eu nunca vi ele depois disso. Não sabe quem é, mas é uma pessoa sensacional, grande profissional, grande pessoa. Ele fez eu entrar pra dentro, tá. Daí chegou, ficamos lá dentro, entubado, e foi aos dias, né? Fiquei 17 dias em coma, né? Só que essa questão da internação foi isso. Aí nessa parte você não lembra nada. Então, tem pessoas que não acreditam, né? Mas eu vivi uma outra vida enquanto eu estava no hospital. Tanto que as pessoas me perguntavam o que aconteceu. Eu falava tudo uma história, mas essa história não aconteceu. Eu estava em coma, na verdade, né? Você tinha... A cabeça funcionava, tal... parecia que eu estava vivendo. Tá? Eu fiz muitas coisas durante o coma, mas na verdade eu estava deitado lá no leito do hospital, né? Mas em coma profundo. Isso. Aí 17 dias depois eu acordei, né? A minha irmã... Essa questão da época, Donizete, pode-se dizer que você teve uma depressão muito grande. Porque, na verdade, você ultrapassou o fundo do poço, né? Sim, foi tão... Você morreu, realmente você morreu. Você esquece da alimentação, do banho, da higiene, você esquece de tudo. Tudo. Eu cheguei, eu via, tinha alucinações, eu via o diabo junto comigo, eu caminhava, eu tentava me mutilar, uma vez tentei tirar minha vida, tentei me cortar, sabe, assim, passa tudo pela cabeça da gente. E eu pedia socorro para Deus, mesmo naquela situação difícil, a gente pensa que, assim, não, Deus não vai me ouvir. Nesse momento, Dudu, além do apoio da família, que a família apoia cobrando, né? Isso. Tem um detalhe, que a família apoia, mas cobrando. Isso. Tem que criar vergonha na cara, tem que parar com isso, até quando é que vai parar e tal. Porque eles amam, né? Exato. Se eles não ligassem pra gente, eles não cobrariam. Exato, mas exatamente. E também a própria sociedade, muitas vezes, eu fiz de tudo, larga a mão. Não é assim, gente. Tem que ajudar o extremo, né? Tá junto ao extremo. É muito importante uma história como essa que você está acompanhando aí, ó. Uhum. Certo? E nisso, o Dodô era novinho ainda, ele estava hoje com 43, você estava o quê? 15 anos atrás. 28 anos. Pois quando eu morri, tinha 28. Da idade, né? Quando eu soube que você estava nessa vibe, quase que eu desmaiei, eu não acredito. Então não tinha droga, não tinha droga, crack, não. Só a droga álcool, né? Só o álcool mesmo. A droga álcool, porque eu nesse tempo, esses 15 anos, eu tenho trabalhado junto com o pastor Cido, né? E meu pai na fé lá, e a gente sempre tá lá com ele e a gente vê muitas histórias. E a gente já enterrou bastante pessoas que passou por lá. E quem realmente perde a vida pra doença, pro álcool e pra droga, é a droga álcool, é ela que a gente tem enterrado mais, né? É uma droga, ela devasta a família e tudo, né? A gente vê, quando a pessoa fala assim, nunca usou droga, eu falo assim, o álcool é a droga pior, ainda é lista, né? É normal. Dodô, e daí você, então, em coma, você começou a se recobrar, foi isso? Foi acontecendo, não tinha mais, o corpo médico já chamou toda a família, não tem jeito, vou entregar para vocês, e você vivendo aquela situação, quer dizer. Isso, ali no
No diagnóstico médico era Quando o médico chama, né? irreversível, né? Era irreversível. O pastor Cido, ele teve acesso, né? Lá o documento lá do médico era O irreversível. laudo, né? Cirrose hepática irreversível. Esse era o laudo, né? E a gente... Realmente é um milagre, não tem como você explicar, né? O meu fígado, né? É como se nunca tivesse bebido. Hoje. Tipo assim, então não tem como falar que não é uma obra completa, né? E o que Deus fez naquela época, o que ele vem fazendo, dá pra se entender como um milagre de vida, não tem outra explicação. É isso daí, história de vida, gente. Não se entregue de forma nenhuma. Abrace, bota a mão. É importantíssimo o apoio familiar, o apoio da sociedade, o apoio espiritual. Porque numa situação dessa, quando a pessoa está. Não adianta você oferecer leite. Não vai tomar leite, não vai resolver. Muitas vezes a palavra, o amor, um abraço, né? Tem que ter muito. É uma situação de resiliência e de empatia muito grande. Eu quando eu voltei do coma, voltei do hospital, eu tive um problema de saúde grave. Uma espécie de. Os médicos não passavam medicamento. Sequência, né? É tipo uma lepra, uma coceira lá e tal. E eu tive uma dificuldade no começo. E realmente aquilo que o médico falou que ia acontecer comigo, estava acontecendo. Eu não tinha realmente força nos braços, nas pernas, não conseguia nem sentar direito. A mobilidade. E eu fui me recuperando, né? Fui tendo aquela fé, aquela vontade de viver e de vencer e de reconquistar as coisas de novo e foi fluindo, né? E a minha família, eu falo assim que de não desistir, antes de eu querer a ajuda, eles tentavam me ajudar, me cobravam, mas eu era cego. Sim. Eu era cego. Depois que eu vim do coma, que eu não entendia por que o pastor Cid ia no hospital todos os dias, assim como o meu pai, né? O saudoso pai, né? Ele ia lá todos os dias no hospital me visitar. O pastor Cid também ele ia. Eu não entendia porque aquela pessoa ficava indo todos os dias me visitar. E eu peguei e falei assim, eu vou voltar para aquele local. Vou voltar para a casa de reabilitação para ver porque que se Deus deixou eu viver, que é isso. Meu filhinho fala direto, Deus te deu uma nova chance, né? Por que ele não deu uma nova chance pro vô Domingo? Ele fala assim, e quando as pessoas morrem, então ele fala assim, por que Deus não deu uma nova chance? Que ele entende que eu tive uma nova chance, para agarrar ela, né? E quando eu falei, eu vou voltar para lá, vou ver o que tem para mim lá, o que Deus quer para mim lá. E eu fui agarrando toda a oportunidade, né? Para poder chegar onde eu tô hoje. Em 15 anos eu consegui formar de novo o que eu tinha. Eu não tenho de tudo, mas não me falta nada, né? Tem tudo, tem minha família, tem a alegria, tem amor dos meus filhos, né? 3 filhos eu tenho, né? E é muito legal. Uma esposa maravilhosa, sim. A minha família é tudo, né? Deus me deu a família completa, me deu o amor dos meus familiares, me deu a confiança. Se você tem uma ideia, quando eu voltei da casa de reabilitação, eu fui pagar uma dívida de bar. O meu pai, que nem saía, você lembra do meu pai? Meu pai nem saía, né? E meu pai quis ir comigo comer uma pizza. O meu pai foi comer uma pizza. O pai e o João. E eu não entendi o que eles queriam ir comigo. Mas não era. Cuidado com medo, né? Eles tinham aquele medo. Depois disso veio a confiança. Quando os meninos chegam na casa de reabilitação, que vão conversar com a gente, eu falo assim, ó, calma, vocês aprontaram muito, tem que esperar. A confiança ela vai acontecer. Porém, ela precisa de um tempo. A Leidiane, quando ela quis casar comigo, estava naquele processo ainda. Foi algo assim, dela confiar mesmo, de ter fé que ia dar certo. Mas a Leidiane, ela encarou e falou, vou topar. E nós passamos dificuldade muito. A gente vencemos. Eu digo que ela é uma vencedora também, porque ela passou muita dificuldade comigo. Sim. Hoje em dia a gente está bem, a família inteira está bem por causa disso. E o amor com a minha família também, meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos também, foi muito importante para mim. Muito bem. Como é que dá para se resumir hoje o Donizete Silva? Hoje eu sou um homem, eu digo que completo, né? As lutas, que muitas das vezes ela vem com vitórias junto depois, elas acontecem, mas hoje a gente aprendeu a passar por elas, né? A gente consegue passar por essas lutas, sabendo que Deus ele vai nos ajudar, né? A gente tem dificuldade, a gente tem as nossas provas, tem a dificuldade do dia a dia, do financeiro, o trabalho,
ou em todas as áreas, mas Deus ele nos ajuda a passar por ela, né? E a gente tem que ter As fé. provas nunca vão sair, né? Não, Jamais. não. E eu falo assim, eu sou uma pessoa que lá no meu bairro, a minha oficina está ali na região do Parque do Lago, Selaporã, é uma referência para esses meninos. Hoje em dia nas ruas tem muitas pessoas que precisam, então com o mesmo problema que eu tinha. Né? Isso ali, como no mundo todo, Brasil todo, que você que está acompanhando essa matéria, gente, história viva de vida, é lindo você passar por uma situação tão dolorosa e Deus está ali junto, não abandona jamais. Não, é verdade. E eu, assim, um homem que era, eu falo para assim, hoje eu tenho um neto, né? Eu tenho uma neta, e vai ter outra daqui uns dias, outro, Que outro. benção. E um homem que era para ter morrido com 28 anos. Eu fui num velório de um rapaz quando eu tinha uns 26, ele morreu com 29. E eu falei, como é que um cara morre com 29 anos de idade por causa de cachaça? E eu quase morri com 28, né? Um a menos. é. E daí, um homem que era para ter morrido com 28, que não tinha nada na vida, né? E eu já tenho um amor, você vê como que a minha neta é pegada em mim, eu tenho um neto, tenho um Antônio, que é um filho agora já mais da minha velhice, e tem essa questão da empresa, da gente, muitos amigos e muito amor, é muito tudo, assim, sabe? Parabéns. E eu passei por uma luta, e tem pessoas que tá passando que às vezes pensa que não vai vencer, e vence também, né? Vence. Pega lá, Salmo 35, né? É 5 que fala que a tribulação. 35. Pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela O manhã. choro pode durar uma noite. Salmo 35, e é verdade. A alegria vem pela manhã, acreditar e confiar. Dona, obrigado pela tua espontaneidade de ter vindo para contar essa história, esse registro vivo. E eu quero compartilhar esse momento com todos os nossos seguidores, porque eu fico assim realmente, graças a Deus, feliz. E através desta participação, através dessa palavra, quantas e quantas pessoas serão alcançadas também, né? Sairão, né, da escuridão, né, para a vida e abundância. Silvio, é interessante, só para me lembrar assim rapidinho, você vê como que é duro o fundo do poço, né? Um dia, os meus dois irmãos estavam sentados num lugar e viram um homem caindo e falaram, meu Deus, como é que tá aquele homem caindo naquela sarjeta, caindo naquele meio-fio? Eles se espantaram com aquele homem caindo. Quando, de repente, um deles olha e fala assim, nossa, mas é o Doni, é o Dodô que tá ali. Então, eu não tinha prestígio, eu não tinha confiança nenhuma, ninguém confiava mais em mim. A empresa que eu trabalhava não confiava mais em mim. E hoje eu sou uma pessoa de referência. Às vezes minha filha liga para mim lá de Campo Grande, ou minha filha daqui de Dourados, ou esposa, ou irmãos, ou pessoas ligam para a gente para pedir oração, para pedir um conselho. Então, assim, a confiança nenhuma, eu estava no fundo do poço realmente. E hoje em dia a gente se sente uma pessoa importante para alguém. Graças a Deus. E para Deus, na verdade, eu sempre fui importante para Deus, né? Eu sou para Deus e para as pessoas. Nada é impossível para Deus. História de vida, Donizete Silva. Muito obrigado. É isso aí, tem que ter coragem. E nós temos que testemunhar Jesus vivo. Porque Jesus é vivo. É vida, né? Ele se nasceu, esse viveu entre nós, esse morreu, mas esse ressuscitou. Tem o propósito, né? Está à direita do Pai. Tem o propósito. Na vida de todos. Seja purificada a vida dos nossos seguidores. Amém. Obrigado, Dodô. Deus abençoe. Obrigado.